vamos bater um papo aqui, porque a coisa tá saindo do controle mesmo, né? A coisa tá saindo do controle. Sérgio, quando um Red Pill, ele se diz Red Pill cristão, ele já não está automaticamente entrando em contradição? Vou te perguntar por que tu me corrige se eu estiver errado. Porque o Red Pill, ele já tem como base não respeitar as mulheres, exceto a mãe, a irmã, e se tem uma mulher virgem que se dedicou somente a ele a vida inteira, independentemente do que ele faz por fora. Fora essas três possibilidades, que geralmente são só duas ou até só uma, se ele não tem irmã, ele não respeita as mulheres, mas ele deseja outras mulheres apenas e tão somente para sexo. Estes mesmos que se dizem Red Pill cristão, são muitos que dizem que não é teologicamente possível ser cristão de esquerda. O que está mais errado, ser cristão de esquerda ou ser Red Pill cristão? Então, tem um texto que esses caras não gostam de ler, Viário Fabrício, está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, que fala mais ou menos o seguinte, que quando o homem maltrata a mulher, a oração desse marido ela é impedida. Deus não escuta, não para ouvir a oração desse marido. Então, você sempre pergunta assim, é possível ser ou adotar essa postura que esses caras adotam, essa linha que esses caras adotam e ser cristão? Não é possível. A Bíblia atesta isso de modo claro. Não só porque essa relação é uma relação que estabelece na base do poder, não é do amor, porque a mulher se torna um objeto de uso, e isso aí, o ensino de Jesus destroça esse tipo de embasamento, e também porque o maltrato do feminino, o maltrato dessa outra parte que o senador chamava de cônjuge, o senador famoso, faz com que Deus se coloque numa figura de oposição a esse marido, entendeu? Então, assim, essa expressão em 1 Pedro é uma expressão, Viário e Fabrício, fortíssima. Tá, e Mateus 5,28, quando diz que qualquer um que olhar para uma mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela, não seria também outra forma de desmascarar? Sim, lógico. Aquilo ali, o que eu não sei se os legendários conseguem ter essa postura em relação a uma mulher bonita, entendeu? Assim, uma mulher que enche os olhos de um homem normal, né? Não, eles têm dois critérios. Eles precisam desejar mulheres bonitas, porque isso melhora a autoestima, e eles não aceitam mulheres mais altas. Eu acho interessante essa segunda parte. Sacanagem. Eu acho interessante essa segunda parte. Não os legendários, perdão, os Red Pills, tá? Eu acho interessante essa segunda parte pelo seguinte, porque quando eles dizem que eles não aceitam mulheres mais altas, na verdade é porque a mulher mais alta não quer ele baixinho. Entende? Ele tá invertendo a justificativa. Ele está dizendo que ele tá dizendo eu nem queria mesmo. É isso que ele está dizendo. E também tem um detalhe aí, né, que eu acho que é a questão de se sentir inferior também, né? Porque, na verdade, esse tipo de argumentação de plataforma que esses caras usam, dos Red Pills, é, na verdade, uma forma de tentar legitimar ou tentar esconder a inferioridade que o cara sente, né? Assim, o cara se acha um sub alguma coisa. E a forma de lidar com isso, em vez de ser uma terapia, é simplesmente rebaixar os outros que estão à sua volta, né? É mais ou menos por aí. Mas veja,
O texto que você citou lá no Sermão do Monte, Viaro, ele é um texto que, na verdade, é um convite à graça de Deus. O que Jesus está falando ali? Para aquela turma de fariseus que achava que o pecado é só quando é pego, acontece só quando há um flagrante, Jesus está dizendo o seguinte: olha, o pecado acontece muito antes, acontece quando você olha para alguém com essa intencionalidade toda, com essa malícia toda. Na verdade, o que está querendo dizer ali? Olha, se for por querer bancar o santo, ninguém se salva. Todos nós precisamos da graça de Deus. O fim e o fundo é isso, a mensagem. O que parece que é contrário à noção dos Red Pills, porque eles estão construindo um discurso meritório, né? Então, assim, eles estabelecem as regras que eles alcançam e que para eles é confortável, e no fim eles se declaram, ou podem se declarar melhores religiosos, por exemplo, se tiver uma religião, melhores cristãos, se disserem que são cristãos, por causa do mérito, né? Eles cumprem as regras que eles estabeleceram. E isso é contrário à mensagem do Evangelho, que é a graça. A gente não chega a Deus por nós, a gente recebe Deus por Jesus. A questão é outra lógica. É outra lógica, é uma lógica sem lógica, né? Exatamente. É uma coisa Boa definição. absurda.